A graça e a paz, queridos. É terça-feira. Os discípulos apontam para a figueira seca que Jesus amaldiçoou no dia anterior. Mediante a recordação de Pedro, Jesus dá a seus discípulos uma lição simples sobre a figueira. Eu gostaria de ler com vocês Marcos capítulo 11, versículo 20 até o 23. A palavra do Senhor diz assim: E de manhã, enquanto passavam, eles viram que a figueira tinha secado desde as raízes. E Pedro, chamando a lembrança, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoastes secou. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Tende fé em Deus, porque na verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Tendes fé em Deus. Em particular, Jesus diz: se vocês tiverem uma fé inabalável, podem até atrair um monte ao mar. Mas observe que se os discípulos eles tivessem ouvido para ouvir Jesus falar, eles reconheceriam que Jesus está falando mais do que poderes, magias, poderes sobrenaturais. Amaldiçoar a figueira e desmoronar montanhas. Jesus está falando sobre a realidade maiores que essas. Observe que ele fecha essa mini lição que ele dá aos seus discípulos, dizendo o seguinte: sobre mover montanhas e fé inabalável. Ele diz: e quando tiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas, como está relatado lá em Marcos capítulo 11, verso 25. Veja comigo, que esse milagre de Jesus na figueira é o único milagre relatado na Bíblia que Jesus destrói alguma coisa. A figueira foi destruída pelo poder de Jesus. Veja comigo que uma figueira, quando ela não está na época de dar frutos, ela só é galhos, só é ramos. Mas quando a figueira ela está na época de dar frutos, ela tem várias folhas. E naquele momento ali, mesmo não sendo a época de dar frutos, acontece algo estranho ali, algo sobrenatural. Aquela figueira estava com várias folhas, e Jesus vai até aquela figueira e procura algum fruto para comer junto com seus discípulos. Quando Jesus amaldiçoa aquela figueira, dizendo que nenhum homem coma do fruto de ti daqui em diante para sempre, ele quis nos ensinar e quis ensinar a seus discípulos que é preciso existir harmonia entre a aparência e a essência, entre a fé inabalável e o perdão. Jesus está lembrando-lhe que deixar de perdoar parece ser um obstáculo maior para a nossa caminhada, para que a nossa oração seja atendida e para que uma montanha seja lançada. Os discípulos, eles em breve, Jesus ele já sabia disso, em breve eles passariam por todas essas coisas. Os discípulos enfrentariam grandes desafios, grandes escaladas, tanto na sua fé, quanto na capacidade
de perdoar. Eles escalariam uma montanha em sua caminhada cristã. Diante dessa verdade, nós podemos fazer uma pergunta no nosso coração: quem é Jesus? Jesus é o filho do sofrimento, não do conforto. Por que Jesus é o filho do sofrimento e não do conforto? Porque Ele é o único Salvador que realmente salva. Nós fomos salvos por meio de seu sofrimento. Foi na cruz, foi a cruz que foi o único meio de nos tornar pecadores, de nos formarmos pecadores, que pudéssemos estarmos diante de Deus, do Deus Santo, do Deus Altíssimo. Nossa salvação foi comprada com sofrimento e será selada e preservada com sofrimento, como relata lá em Tiago, capítulo 1, verso do 2 ao 4. Não com conforto. Se vamos ao crucificado esperando que Ele torne a vida mais fácil e confortável, não estamos ouvindo a voz de Jesus quando Ele nos diz, lá em Marcos capítulo 8, verso 34, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem é Jesus? É o filho da morte, então a vida. Muitos dos seguidores de Jesus pensaram que Jesus veio para resgatar e reinar naqueles dias. Eles anteciparam a liberdade física e política do opressor domínio romano. Para eles, o Cristo era a solução para seus problemas imediatos. Eles entendiam que Jesus seria a solução naquele momento, seria uma vida agora, seria uma liberdade agora, seria poder agora. Mas Jesus, caminhando para a cruz, em vez disso, diz para esperar, para ser paciente. Quem é Jesus? O filho da rejeição, não da aprovação. Jesus não veio para conseguir a aprovação de outros. Não, Ele era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens. Homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fazíamos caso. Isaías 53:3. Mas por quê? Porque Jesus ele não dependia da aprovação de ninguém. Porque é da aprovação de Deus, desesperadamente, que nós precisamos. Nós precisamos da aprovação de Deus. E a aprovação de Deus não vem pela opinião popular, mas pela intervenção divina. Para viver de verdade, devemos nos render ao Rei de quem realmente precisamos. Não naquele que que nós poderíamos ter imaginado, mas aquele que um dia morreu e pagou um alto preço de sangue pela minha e pela sua vida. Que Deus os abençoe.